Amém. Pode sentar, igreja. Hoje é o nosso segundo culto da Liga, Ligando Irmãos, Gerando Amigos. Esse é o nosso projeto, culto de missões. Fazer missões, ganhar almas através de estratégias, através de eventos, através de bazar, de festival de sorvete, de festival de música, de vôlei, né, Alice? Deus nos ensina. Jesus, ele era cheio de estratégias. Ele também tinha as estratégias dele. Ele falava com cada um de uma forma diferente. E nós temos que ter essa estratégia também. E eu quero falar sobre uma pessoa, hoje aqui na Bíblia, que se regenerou. Até muito rápido, mas eu creio que ele tenha prosseguido com essa regeneração. E Jesus, quando ele estava a caminho para Jerusalém, ele passou por Jericó. E como todos nós sabemos, onde Jesus passava, o que seguia ele o tempo todo? Grandes multidões. Cada um naquela multidão tinha uma motivação, como disse ali. Qual é o seu motivo? Cada um tinha uma motivação naquela multidão. E eram milhares de pessoas. Uns pediam por cura, outros queriam dinheiro, emprego, né? Viralizar no Facebook, viralizar no TikTok, né? Para poder ganhar dinheiro mais fácil. Cada um tinha uma motivação naquela multidão. Todos queriam algo de Jesus. Ninguém estava lá só para contemplá-lo. Cada um queria uma coisa. E hoje as multidões também estão assim. Da mesma forma. O que eu mais vejo são igrejas pregando que Jesus vai te dar, Jesus vai fazer, Jesus isso, Jesus aquilo. Nunca Jesus é. Muita pregação sobre prosperidade. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar aquela esposa, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Deus é o dono do ouro, o dono da prata. E aquela conversa toda, eu vejo pregações que eu fico apavorada. Eu penso como que a pessoa não tem temor de falar, de proclamar para tantas pessoas. Muita profetada, não é profecia, é profetada. Porque profecia enche igreja, revelação enche igreja, prosperidade enche igreja. E as multidões hoje estão assim. Quando você vê uma igreja, aqueles pastores pulando, gritando e urrando o microfone, Deus manda te dizer, revela mais que eu fugioca. Gente, não tem lugar da pessoa sentar na igreja, de tanta gente. Mas eu quero abrir os seus olhos. Aqui nessa igreja isso nunca vai acontecer. Porque aqui nessa igreja é pregado arrependimento. Aqui nessa igreja é pregada a mensagem da cruz. Aqui nessa igreja nós pregamos quem Ele é e quem você pode se tornar, se você tiver a motivação certa para Jesus. Muitas vezes nós temos uma determinada motivação com Jesus, que é a pessoa certa, mas com a motivação errada. Eu mesmo, quando eu voltei para a igreja, porque eu aceitei Jesus, eu ainda era adolescente, mas quando eu voltei para a igreja, foi quando eu entendi que os meus amigos, que falavam que estavam comigo até debaixo d'água, quando eu me vi numa situação difícil, que eu precisei dos meus amigos, não tinha ninguém. Quem me acolheu? A igreja. Quem me acolheu? Vocês cristãos que estão sentados aqui. O que eu quero dizer com isso? Qual é a sua motivação no meio da multidão? Você está atrás de Jesus para ter um bom casamento, para que Ele te dê uma casa, te ajude a comprar um carro, que Ele te ajude a passar no concurso? Você vem na igreja para orar para Ele fazer, como eu sempre digo, nós chamamos Ele de Senhor, mas o tratamos como servo. Ele não é meu empregado, Ele não é seu empregado. Ele não vai fazer tudo o que você quer. Ele não vai te dar tudo o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Nessa igreja você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. Quando eu orei hoje à tarde, eu falei assim: Senhor, eu não vou fazer esboço, eu não vou fazer rascunho, porque eu não vou seguir, eu não dou conta de seguir. Eu escrevo um monte de coisa, até comentei com a Alice. Eu faço um esboço lindo,
quando eu começo a pregar, aquilo some da minha cabeça e eu não consigo. Se eu fixar no que eu escrevi, eu não consigo falar absolutamente nada. E eu falei assim: Senhor, que não seja eu, mas que seja a boca do Senhor em mim. Que o Senhor me ajude a transmitir a mensagem que o Senhor colocou ardendo aqui dentro do meu coração. E o que Deus quer nos dizer essa noite? Que você não seja mais um na multidão. Que a sua motivação seja dele, para ele e com ele. Tira o ego de dentro de você, tira o eu posso fazer. Eu vou viajar, eu vou vender, eu vou acontecer. Tira o eu. Se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus permitir, eu vou fazer. Tudo nas nossas vidas depende única e exclusivamente de Deus. O próprio Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Não são algumas coisas, é nada. E ele é categórico. E dentro, no meio dessa multidão, tinham pessoas buscando por cura, tinham pessoas buscando por, talvez até arrependimento, tinham pessoas tentando matá-lo. Jesus estava bem cansado, mas no meio dessa multidão, tinha uma pessoa com uma motivação diferente, Bíblia. E eu aprendi muito. Nós vamos lá para Lucas 19, verso 1 até o 10. Livro de Lucas 19, de você. Aqui. Lucas 19, do 1 ao 10. Eu estou falando de Zaqueu. Eu era meio implicado com Zaqueu. Porque a pessoa falava assim: ele subiu numa figueira brava, e eu ouvi até falar que era cheia de espinho. Hoje eu fui pesquisar, não tem espinho. Ela não é brava, ela é muito alta, muito alta. E a folha dela, talvez, dependendo da situação, ela te dá urticária. E eu imaginava Zaqueu subir numa árvore cheia de espinhos. Eu falava: gente, como que ele conseguiu? Hoje eu descobri que não era bem assim. E era muito alta. Uma árvore adulta de sicômoro, ela mede de 12 a 15 metros. Agora vocês imaginam, o que é subir numa árvore dessa? E diz assim: Jesus, pela multidão, indo para Jerusalém, onde ele ia ser julgado, condenado e morto. Olha só a situação que ele estava. E ele já sabia disso. Então, o que ele devia fazer? Ai, meu Deus, vou ser morto, vou ser crucificado, vão bater prego nas minhas mãos. Eu podia estar chorando as pitangas, mas não. Igual nós fazemos. Ai, eu já não vou na igreja não, porque hoje eu estou não sei o que. Está com o dinheiro ali, ó, a perna machucada e está mancando, mas está ali, assistindo o culto. E Deus se agrada disso. Deus se agrada disso, porque Ele vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Olha só, vamos aprender com Zaqueu nessa noite. Verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas ele não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Eu imagino Zaqueu doidinho lá no meio assim, ó, pulando: gente, me ajuda, me dá pezinho aqui, deixa eu subir no seu pescoço, igual o pessoal faz nos shows, né? Me ajuda, eu preciso ver. Eu imagino a dificuldade, aquele calorão, aquela agonia, aquele povo, aquela roupaiada. Gente, eu imagino a cena, daquele calor e daquele desespero. O que Zaqueu fez? Procurando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, olha a estratégia dele. O que ele fez? Ele não pensou assim: não vou mexer com isso mais não tem jeito de ver mesmo, vou ficar quieto aqui. Essa é a nossa atitude diante dos nossos problemas. Eu já fiz de tudo que eu podia, não vou fazer mais, agora chega. Nós temos esse tipo de atitude quando nós estamos diante de coisas que são postas para nós, até na igreja. A gente desiste no primeiro obstáculo e cantamos que com Cristo somos mais do que vencedores. Que tipo de vencedor eu sou? Se na primeira barreira, na primeira dificuldade, eu já não quero mais, não vou mais mexer com isso. Não dá. Cansei minha beleza, não quero mais. Cansei. Primeiro obstáculo.
fez? Olha só, o que Zaqueu fez? Verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo por ali, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Se ele sabia onde Jesus ia passar, ele já pensou assim: eu vou acelerar aqui. Imagina eu empurrando aquele povo da multidão. E seu correndo que levantou até poeira. Ele falou: vou ter que correr porque o povo está vindo, a multidão vai me alcançar de novo e eu vou ficar sem ver Jesus. Aí ele correu bastante mesmo, viu o sicômoro, que foi a segunda estratégia dele, e subiu. Ele não pensou assim: gente, eu baixinho desse jeito, como é que eu vou subir nessa árvore dessa altura? Segundo obstáculo que ele não colocou como obstáculo. Porque a vontade dele de conhecer Jesus era muito maior do que as dificuldades que ele estava passando. Amém, igreja? Quantas vezes nós nos rendemos aos nossos problemas? Quantas vezes nós diminuímos o nosso Jesus e aumentamos o nosso problema? O meu problema é maior do que o de todo mundo, você não entende. Divino, você nunca vai entender meu problema, porque o meu é muito maior que o seu. Olha para mim, coitada de mim. É assim que nós fazemos, nós nos vitimizamos. Quando se trata de Jesus, quando se trata da igreja, quando se trata da obrigação. Vou contar uma história para vocês aqui. A minha filha Laís estava com uns 18 anos, eu acho. Ela arrumou um namoradinho em Anápolis, Renan. E ela falou assim: ah, mamãe, porque ele era amigo do não sei de quem, não sei o que, da família. Vai ter um aniversário lá, o Renan me convidou, aí eu queria ir lá para a festa. Ele falou assim: como é que é? Vou falar com as palavras dele. Minha filha, saindo aqui da casa de macho, ai, não vai de jeito nenhum. Ah, mas não sei o que. Ele falou: o homem, quando ele quer a mulher, eu lembrei esqueça o nome, irmão. Paulo André, lembrei dessa história com a Carol. O homem, quando ele quer conquistar uma mulher, não tem distância, não tem água, não tem fogo, não tem condução, não tem nada que impede ele de ir. Ele vem a pé, vem de bicicleta, ele faz o que ele quiser. Quando ele quer, ele vai. Assim somos nós com Cristo. Quando nós queremos, não tem chuva, não tem sol, não tem neve. Na igreja de Poianchu, eu li o livro dele, eu chorei o tempo todo lendo esse livro. Ele tinha 3 cultos por dia, um de manhã, uma tarde e uma noite. Mais de não sei quantas mil pessoas na neve. 6 horas da manhã começava o primeiro culto, 3 horas da manhã abria a porta, já tinha milhares de pessoas esperando para entrar, rachando de frio lá fora. Na África, as pessoas não têm o que comer, mas o que elas têm, elas dão para a igreja, elas sentam na terra, não bebe, não come, não faz nada. Tudo por amor a Cristo. Não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem dificuldade. Mas nós aqui no nosso conforto, nós colocamos tantos impedimentos. Nós colocamos tantas coisas antes de Cristo. Quantas coisas nós colocamos antes e no lugar? Eu não prego porque eu tenho vergonha. Eu não tenho coragem de chegar na pessoa. Eu não mexe comigo, não. Não pode. Se você tem vergonha, se você não consegue, ore e peça para que Deus te unja, para que Deus te dê espírito de ousadia. Ali acabou de ler que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e aos cativos. Ele me ungiu. A partir do momento que você aceita Jesus, você é filho e você já tem uma missão, que é de pregar o Evangelho, é de falar das boas novas. E Zaqueu estava em cima da árvore esperando, né? Imagina ele lá em cima segurando para não cair. E Jesus vem com a multidão. De repente Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce daí que hoje me convém ficar na sua casa.
Zaqueu pensou assim: quem falou meu nome para ele? Jesus conhece você pelo nome. Jesus te chama pelo nome, Fran. Ele fala assim: gente, a Jarina está passando por dificuldade, eu tenho que enviar alguém para ajudar ela. Ele chama Jarina de Jarina, ele chama de Divino de Divino. Ele nos conhece pelo nome. E ele conhecia todas aquelas pessoas da multidão. Ele conhecia todas elas. Mas por que ele chamou Zaqueu? Qual foi a diferença? Zaqueu não pediu nada. Nada. Só Zaqueu naquela multidão não tinha nenhum interesse no que ele ia fazer. Ele tinha interesse em quem ele era. E Jesus viu em Zaqueu a sede e a vontade de conhecê-lo. Ele disse: desce, que hoje me convém ficar na sua casa. Olha aqui, está no verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Imagina Zaqueu descendo dessa árvore, gente, ralando o cotovelo, ralando a costela, ralando a barriga, deixando o couro da barriga na árvore. Quem que já desceu de uma árvore desse jeito com a mariposa e a abelha? Gente, chega embaixo tudo ralado, não é? Arranca o couro tudo, você chega lá de carne viva. Eu já passei demais por isso. Então eu imagino Zaqueu descendo nessa velocidade dessa árvore. E quando ele desce, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aleluia. Com alegria. Quando alguém te convidar para fazer alguma coisa na igreja, faça com alegria. Se entregue na obra do Senhor. É para isso que você está aqui. Não é para fazer obra para o pastor, não. Nem para mim, nem para a pastora, nem para a Fran, nem para ninguém. É para Ele. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Nós temos que entender isso. O meu bem leu aqui, ó, que os trabalhadores são... A seara é enorme, é imensa, mas os trabalhadores são poucos. Por quê? Tem muita gente, mas são poucos que se dispõem. Meu bem fala assim, que muita gente só é bom para quê, bem? Para comer, só não é bom para comer doce e repartir dinheiro. Só não é bom para comer doce e repartir dinheiro. Porque se for para trabalhar e juntar todo mundo, cada um faz uma coisinha, rapidinho, no instantinho está tudo pronto. E a gente já começa a fazer a obra de Deus e receber as pessoas, e abraçar, e falar do amor de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. E assim Zaqueu fez, ele recebeu Jesus com alegria. Aí vem os crentes, os murmuradores, que são os religiosos, né? Olha aqui que começou no verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Quer dizer que estava na multidão, estava tudo cheio do Espírito Santo, né, Lia? Ninguém na multidão era pecador, Lucas. Só Zaqueu que era pecador. Ninguém mais era. Nós temos esse hábito também, de julgar o nosso irmão. Nós julgamos. Eu já julguei. Eu acho que, porque para mim está bom, eu acho que para todo mundo está bom. Às vezes a gente vê na igreja uma pessoa, você não tem noção do que aquela pessoa está passando. Às vezes a pessoa está querendo só um abraço. Ela está querendo só ouvir Jesus te ama. Lá no seu serviço, lá na sua faculdade, lá no salão de beleza onde você vai, no supermercado, no caixa. Gente, onde eu vou? Onde eu vou? Eu falo: olha, Jesus te ama, Deus abençoe o seu dia. As pessoas falam assim: nossa, você é sempre assim? Eu falo: sou. Mas você não tem problemas? Eu falei: muito. Tenho muitos problemas. Mas maior do que os meus problemas é o Deus que eu sirvo. Maior do que o problema que você está passando é o Deus que você serve. Muito maior que isso. Nós limitamos Deus o tempo todo. O tempo todo Ele sabe o seu nome, sabe quando você nasceu, Ele te escolheu, Ele te colocou aqui. Você está aqui agora. Quantas pessoas estão lá fora morrendo, sofrendo acidentes, sendo assaltados, sendo mortos, e nós estamos aqui. Mas nós não podemos ficar só aqui, nós temos que ultrapassar essas portas, nós temos que nos unir, nós temos que ser uma multidão de pessoas cheias do Espírito Santo, não ser uma igreja cheia de pessoas vazias, que é o que acontece lá fora. O que acontece
acontece em muitas igrejas, são igrejas lotadas de pessoas vazias. Quando você conversa e fala do amor de Deus, não, nunca ouvi falar não. Mas tem nada a ver, tia. É assim que eles conversam. É assim. Hoje eu vi na internet, pastor, um jovem ministrando louvor na igreja, gente. Eu falei, Senhor, tem misericórdia desse povo. Não tinha condição, que ele estava dançando, parecendo que ele estava tomando um choque. E o povo gritando, igualzinho quando eu ia para as boates, igualzinho quando a gente vai para os shows das bailes de carnaval. A mesma coisa mundana. Ninguém ali está pensando em Cristo, ninguém ali está pensando em Jesus, ninguém ali está adorando Jesus. E não está, porque eu já participei de igreja assim. Não está. Nós podemos até ser criticados. A Assembleia de Deus ela é criticada, a igreja careta, ainda harpa, não sei o que. Amém, glória a Deus. É ainda harpa mesmo, que fala do Deus poderoso, que fala que Ele é santo, que Ele é santo. É aqui que você tem que ser separado para o Deus Todo-Poderoso. Você tem que sentir, você tem que sair da multidão. Sai da multidão. Saia da multidão. Tenha a motivação certa no seu coração, para que Deus haja com potência na sua vida. Ele te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele sabia o nome de Zaqueu. Ele falou assim, desce, Zaqueu. E hoje Ele está falando para mim e para você. Ele está falando, Lia, desce, que hoje me convém ficar na sua casa. Alice, desce, que hoje eu vou ficar na sua casa. Jarina, desce, que hoje eu vou transformar a sua casa. E não foi só isso que Zaqueu fez. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, a vida dele transformou. Olha só o que aconteceu no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Entre mentes enquanto isso, enquanto o povo ficava murmurando, enchendo a paciência lá, conversando potoca, espalhando maldade entre a multidão. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. O que ele fez? Ele se desprendeu do material. Um homem rico, um cobrador de impostos, um homem que era chamado de ladrão. Tão forte foi a presença de Jesus na vida dele, que automaticamente ele se desprendeu de tudo que é material. Nós temos dificuldade de desprender do material. Nós temos dificuldade de dizimar. E o pastor aqui nem pregadíssimo. Eu fiz parte de uma igreja que antes do culto começar era 40 minutos de pregação sobre o dízimo, uma pressão psicológica imensa. O dízimo não é obrigatório, não. O dízimo é agradecimento. Senhor, eu sou grato por o Senhor me deixar viver. Quando você devolve os 10% para Deus, os outros 90% estão consagrados. Nós temos que desprender, tirar tudo isso da nossa vida. E continua. Houve também uma outra coisa aqui, olha só. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E ele defraudou muita gente. O que houve aqui? Conserto. Ele não só se desprendeu dos bens materiais, mas ele teve um conserto com Deus. O que ele fez aqui? Ele foi consertar com todo mundo que ele tinha errado. Aí eu não conserto a minha vida com meu marido, eu não conserto a minha vida com meus filhos, eu não conserto a minha vida com o irmão, eu não conserto, eu tenho gente dentro da minha casa, eu não converso com a pessoa, eu não converso com meu pai, já tem tantos anos, eu não converso com fulano, fulano eu não suporto. Tem que consertar, tem que haver conserto, tem que ter regeneração, tem que ter mudança, senão você não vai entrar no reino de Deus. Eu comparo como dívidas. Hoje eu fiz essa comparação na escola dominical. Entrar no reino de Deus é igualzinho você ter o nome sujo no SPC. A gente fica louco para comprar, mas quando você chega na loja e faz o cadastro, não deu. Você está negativado. Como assim, gente? Sabe que está com o nome igual um puleiro de pato? Mas você não quer ouvir aquilo. Você quer ouvir que está tudo bem. Ai, passou a conta. Nem acredito que passou. Eu já passei por isso muitas vezes, gente. Eu sei o que é dever cartão de crédito, ser louco, desesperado para comprar.
No reino do céu vai ser assim. Quando chegar o dia do julgamento, você não vai entrar, você tem tendência lá, você não conversa com sua esposa, você não cuidou dos seus filhos, você acabou, você está tudo arrebentado. O que você está fazendo aqui? Cadê o conserto? Cadê o perdão que você não pediu? Cadê o perdão que você não liberou? Cadê a irmã que estava te pedindo ajuda e você não ajudou? Eu te ungi para pregar boas novas aos quebrantados, aos cativos, aos oprimidos. Para quem você pregou? Pais, onde estão os filhos que eu te confiei? Cadê a esposa que eu te dei? Cadê? Cadê o ministério que eu coloquei na sua mão, que você não deu valor? Quantas vezes o pastor te pediu para fazer isso? Quantas desculpas? Gente, eu já inventei tanta desculpa para não pegar cargo. E agora eu quero ser crente de banco, estou cansada, só quero ir no culto e voltar. Não quero nem conversar com os outros mais. Deus me livre de crente, só Deus para gostar de crente. Quantas vezes eu já falei isso? Quantas desculpas eu já inventei? Aí hoje na escola dominical tem uma frase que eu falei assim, essa frase que mexeu comigo, ela vai mexer com vocês também. Eu não lembro muito bem, mas ele fala assim, qual é o grau de intimidade que você tem com Jesus depois que você conheceu Ele? É mais ou menos isso. Eu falei, eu já estou com quase 60 anos. Já era para mim estar anos-luz no ministério. Eu não estou. Está parecendo que eu aceitei Jesus no mês passado. Né? Aí eu quero as dádivas de Deus, eu quero ser abençoada por Deus, mas eu não faço nada para isso. Eu não oro, eu não jejuo, eu não ajudo na igreja. Eu não venho para a igreja, eu só venho domingo. Domingo está bom demais, quarta-feira nem... quarta-feira chega de 7 horas de serviço, bem sujo. Deus honra, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele não faz. Mas Ele faz acepção de atitudes para abençoar. Isso Ele faz. E Ele cumpriu, Ele abençoou Zaqueu na atitude dele. A atitude dele foi ser perseverante. Para ver Jesus, ele falou, eu vou sair dessa multidão. Ele saiu da multidão e caçou o caminho dele e falou assim, Jesus vai passar aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui, Ele está dentro de você que já aceitou Jesus. O que você está esperando para romper o seu ministério? O que você está esperando para pregar o evangelho para as pessoas? Você está esperando o quê? Um anjo descer lá do céu? Vá, vem o anjo lá do seu quarto. Irmão Manuel, a partir de hoje, você será um missionário. Não é assim que funciona. Ele já falou, Ele já decretou. Ele escolheu 12 homens e ficou com esses 12 homens ensinando, disciplinando, ajudando, falando tudo o que ele precisava fazer. E depois ele falou assim, agora ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só aquelas que você gosta, não, é todas. É aquela que fica fedida perto de você. Nossa, eu não aguento falando que o fulano está com subaqueira. Nossa, eu não aguento falando que eu vou conversar com ele, tem mau hálito. Nossa, Deus me livre daquela irmã, misericórdia. Vamos converter, gente. Deus morreu por mim, por você, pelo sequestrador, pelo estuprador, pelo assassino. Ele morreu por todos. Nós não podemos fazer esse julgamento. E continua. Olha só. Então Jesus lhe disse, depois que Zaqueu arrependeu, depois que ele se desprendeu de tudo, depois que ele quis somente ver Jesus, depois que ele falou assim, eu quero só ver, não preciso ver a cara, não preciso conhecer, assim como Nicodemos fez. Olha o que Jesus disse para ele, no verso 9. Então lhe disse Jesus, hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Hoje, Alice, por que hoje? Porque hoje foi o dia que você caiu na real, que você é um pecador. Hoje que você caiu na real, que sem mim nada pudesse fazer. Hoje que você entendeu que você tem que transformar a sua vida moral, a sua vida social e a sua vida espiritual. Não é só, mas eu não roubo, não bato na minha mulher, eu não bebo, eu não fumo, eu não... Está faltando me ser salvo? O ego, né? Eu, uau! Não. Você tem que morrer.
convém que ele cresça e nós diminuamos. É ele que tem que crescer na minha vida e na sua vida. A boca fala que o coração está cheio. Presta atenção no que você está falando. Presta bastante atenção no que está saindo da sua boca. O que você está cantando? O que você está falando? Presta atenção. Vigia, vigia. E olha só. Continuando. Então disse Jesus: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar o perdido. Todos nós aqui éramos perdidos. E tem um monte de perdidos lá fora, esperando serem encontrados. Nós não somos a luz do mundo, nós não somos o sal da terra. Então nós temos que agir como tal. Amém, igreja? Amém. Qual é a sua motivação para procurar Jesus? É o que Ele pode te dar ou é por quem Ele é? Eu hoje aprendi a buscar Jesus pelo que Ele é. Quando eu faço isso, Ele me dá tudo que eu preciso. É a lei, é uma lei assim que só Deus entende. E a gente sempre vai ficar com esse quê, né? Vocês receberam aí um marcador de página? Está escrito assim, ó. O último versículo que eu li: porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o perdido. Toda vez que você lê isso aqui, você vai lembrar das pessoas que estão perdidas perto de você. E continua aqui no outro versículo que eu coloquei, mas eu não coloquei referência, era perfeito, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que a pessoa que está do seu lado vai aceitar Jesus? Como que a pessoa que está do seu lado vai sair da dor, da escravidão, do homossexualismo, da bebida, do vício, se você não falar? Como que vocês acham que Zaqueu ficou com vontade de conhecer Jesus? Um passarinho verde foi lá e falou: olha, tem um cara chamado Jesus? Não. Foi porque as pessoas começaram a falar. Depois que Jesus transformou a água em vinho, lá no casamento lá de Caná da Galileia, Jesus viralizou. Ele viralizou, todo mundo conheceu Jesus. Acabou, gente, agora não tem como esconder mais. Então faça Jesus viralizar onde você está. Fale do amor de Cristo, mas não fale dos seus problemas. Não fale dos seus problemas. Fale dos seus problemas que Ele resolveu, que Ele te guardou, que Ele te curou, que Ele fez por você. Fale quem Ele é e não o que você tem. Muitas vezes nós vamos pregar para as pessoas e falar: porque nossa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A pessoa fala: meu Deus, essa coitada está pior que eu, ainda falo que é crente. Não fale dos seus problemas. Fale do Deus que resolve os problemas. Mas para resolver os nossos problemas, nós temos que ter atitudes de crentes. Nós temos que ter comportamento, nós temos que regenerar, nós temos que transformar, nós temos que ser novas criaturas. Amém, igreja? Eu quero muito que essa mensagem fique gravada no coração de vocês, para que nós entendamos qual é a motivação que nós estamos seguindo a Cristo e que nós temos que passar essa motivação para frente. Nós temos essa missão. Essa missão é nossa. Amém? Muito obrigada pela oportunidade, pastor.